A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória a Deus por mais um vídeo nesse canal, mais uma série que se inicia, glória a Deus. Queria dizer que eu estou muito feliz porque no último vídeo eu fiz uma chamada para o pessoal entrar no grupo lá do WhatsApp, Jovens Íntimos de Cristo, e foi extraordinário o evento que a gente teve, a live que a gente teve foi muito top. Creio que Deus estava naquele lugar porque foi um mover sobrenatural, foi uma presença de Deus muito sobrenatural. Só quem estava lá vai saber o que eu estou falando. Então, se você está aqui vendo esse vídeo e não entrou no nosso grupo do WhatsApp, entra lá, meus irmãos. Toda sexta-feira, 10 horas da noite, estamos ao vivo, reunidos em um só propósito para glorificar o nome de Jesus e podermos nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, hoje se inicia mais uma série abençoada nesse canal, onde o nome é O Caminho da Promessa. O Caminho da Promessa. Essa série ela vai nos revelar muitas coisas referente ao que Deus já tem preparado para a sua vida. Eu digo e repito isso aqui no canal porque é uma grande verdade. Há uma promessa sobre a sua vida. E a Bíblia é um livro cheio de promessas. Aquela pessoa que fala, não existe promessa sobre a vida, é mentira. Abre a Bíblia e você vai ver quantas promessas Deus tem para nós. E aí nessa série eu quero trazer um pouco mais sobre isso. Quero te mostrar o que a Bíblia fala, qual que é o entendimento bíblico sobre a promessa. E eu creio que isso vai revelar muitas coisas em seu coração, amém? E aí eu quero trazer para essa primeira mensagem uma mensagem que se chama bem assim: Deus já preparou o caminho que você ainda não enxerga. Então eu acredito que a maioria de vocês talvez não sabia que tinha uma promessa, ou não sabia que Deus tinha preparado algo para a sua vida. Muitos pensam assim, por incrível que pareça, muitos pensam assim, Deus me esqueceu, me abandonou, isso aí é história. Mas não, meus irmãos, Deus ele já preparou o caminho. Ele já preparou tudo. No mundo espiritual já aconteceu. Então, você só não está enxergando o que Deus está fazendo. E às vezes você pode estar numa circunstância na sua vida que está indo exatamente da forma que Deus quer para que você esteja no caminho da promessa. Mas você está indo contra Deus. Olha que poderoso isso. Olha que forte isso. Quando você entende que Deus está no controle de tudo, você sabe que Ele está fazendo o melhor que poderia ser feito. E aí Deus está tirando pessoas da tua vida, Deus está fechando portas, Deus está movendo o seu coração e você se questiona ainda. Por quê? Por que isso está acontecendo? Mas é porque Deus ele já preparou o caminho, você que não está enxergando. E nessa palavra eu quero te mostrar um pouco mais sobre isso. Isaías, capítulo 43, versículo 16 e versículo 19. Assim diz o Senhor: aquele que fez um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. Versículo 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ou seja, meus irmãos, ele está deixando bem claro. Ele está deixando bem claro que ele está abrindo esse caminho. Ele está fazendo algo novo na sua vida. Talvez você é uma daquelas pessoas que fala bem assim, Nicolas, minha vida está um caos. Deus me abandonou. Você já pensou que na verdade não é que Deus te abandonou, pode ser que Deus está permitindo isso para que você possa ir para uma nova fase, para um novo nível, um relacionamento que você terminou. Nicolas, aquela pessoa era o amor da minha vida e Deus tirou ela de mim, ou sei lá, aconteceu tudo errado. Você já pensou que muitas vezes foi Deus que te livrou de uma situação que, ia te levar para o fundo do poço? E aí eu quero poder introduzir essa mensagem aqui do vídeo de hoje, que é o seguinte: muitas vezes, meus irmãos, a gente olha muito para o futuro e nós vemos apenas deserto, ou seja, obstáculos, portas fechadas, circunstâncias desafiadoras. Só que a palavra ela vai nos dizer que Deus já preparou o caminho, ou seja, mesmo que você não enxergue ainda, Deus já preparou um caminho. Então a gente começa a perceber que o problema não é o caminho inexistente. O problema não é esse no fim das contas, uma falta de caminho, não é esse. O problema é a nossa falta de fé para ver o invisível. Ou seja, quando a gente sabe que Deus está preparando um caminho, a gente sabe que Ele está criando aquele caminho, que Ele está formando aquele caminho, logo
a falta desse caminho não é um problema. O problema é a nossa falta de fé. E o primeiro ponto é: o caminho já existe, mesmo que você não veja. Se você olhar Israel diante do mar, né, diante do Mar Vermelho, no Êxodo, a Bíblia vai falar que eles só viram o mar. Mas Deus, ele já via uma estrada no meio do mar. E ali acontece aquilo. Ou seja, o mesmo acontece hoje, meus irmãos. A sua situação, ela pode parecer conturbada, sem chão, sem você saber para onde vai ir ou o que vai acontecer. Mas o caminho, ele já está sendo aberto diante de Deus. Deus, ele já tem um caminho, já tem preparado. E o caminho já está sendo aberto diante de Deus. Ou seja, eu quero que você entenda que o ponto principal desse vídeo é: você está mais focado nos obstáculos ou na promessa de que Deus já tem um caminho? Quantas vezes você foca tanto a energia em obstáculos, cara, em fatores que estão impedindo você ali, que nem são reais, às vezes você coloca a tua energia e você não coloca teu pensamento na promessa, no que Deus já está fazendo, no caminho que Ele tem criado. Muitos de vocês já estão vivendo a provisão de Deus. Muitos de vocês já estão vivendo a promessa de Deus. Agora, diante da promessa, você às vezes se questiona porque não está da forma como você queria. E aqui é o ponto da nossa obediência a Deus, né? Porque a gente tem que ser obediente a Deus para reconhecer que não é nossa vontade, mas a dele. É aí que a gente vê os verdadeiros adoradores. Ponto 2. O deserto não é fim, é passagem. E aí eu quero aqui trazer uma reflexão sobre o deserto que é muito interessante, que é: o deserto não é moradia, é uma escola. Quantos de vocês às vezes estão ali querendo morar no deserto, querendo viver uma vida no deserto, parece que tem prazer em ficar no deserto? Como assim, Nicolas? Não quero ficar no deserto. Não, mas tem muitas pessoas que têm prazer em ficar no deserto. Se vitimizar, seu coitadinho, né? Muitos têm esse desejo. Mas o deserto não é morada, meus irmãos, é uma escola. Ou seja, Israel, ele não foi chamado para viver no deserto, mas para atravessá-lo, para passar por aquilo. É uma fase, vai passar. Agora, talvez hoje você está se sentindo perdido, mas o deserto é o lugar onde Deus treina os íntimos. Talvez hoje você está se sentindo perdido nessa circunstância e pense bem assim: Deus não pode estar fazendo isso comigo, não pode ser Deus. Por que Deus? E questiona e fala, indo contra Deus às vezes. Mas já pensou que é nessa situação que Deus quer treinar você? É nessa situação que Deus quer lapidar o teu coração, revelar teus bloqueios? Na crise que você conhece o fraco. Salomão vai falar isso. Na crise você conhece o fraco. É na crise que você conhece seus defeitos, seus problemas, sua falta de caráter, seus complexos, suas feridas. É na crise, é na pressão que você conhece o fraco. Quer saber se alguém é forte? Quer saber se alguém é uma pessoa que está vivendo a verdade, é uma pessoa que está ali, que tem sabedoria, em outras palavras? Coloca essa pessoa numa crise. Na crise ela vai revelar quem ela é. Seja num relacionamento, numa amizade, qualquer coisa. Coloca a pessoa numa crise que você vai ver o que está no coração dela. Então, Deuteronômio 28, Deuteronômio 8 ao 2, desculpa, vai falar bem assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. Então aqui é uma perspectiva bíblica de que o deserto é para nos colocar à prova. Fé abre os olhos espirituais. Eu vou repetir para você entender aqui. Se você quiser ler 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Você tem pedido para Deus abrir seus olhos? Para ver o que Ele está fazendo? Você tem pedido? Peça para Deus abrir seus olhos para você poder ver o que Ele está fazendo. Porque, pessoal, o caminho da promessa, ele já foi traçado. Cabe a nós andar pela fé, não pela vista. Então, o caminho da promessa sobre sua vida já aconteceu. Cabe a você decidir se pela fé você vai seguir nesse caminho ou não. Deus já liberou algo sobre a sua vida. Cabe a você decidir se você quer viver isso ou não. Se você quiser viver isso, meus irmãos, você vai viver uma vida extraordinária na Terra. Só que eu fico pensando, ai daqueles que chegarem um dia no céu e Deus olhar para eles e falar bem assim: meu filho, minha filha, eu tinha preparado
Olha, eu tinha uma promessa sobre a sua vida que era isso aqui. E você fez outra coisa. Meu filho, eu tinha preparado para você ser um evangelista que ia pregar para o mundo todo. Mas você decidiu fazer outra coisa. Meu filho, olha a promessa que tinha sobre você. E você colocou seus olhos em tantas coisas carnais e mundanas. Eu tenho temor desse dia, de chegar diante de Deus e Deus falar assim, olha, Nicolas, isso aqui era o plano que eu tinha para você e você não cumpriu. Então, meus irmãos, a fé, ela não cria o caminho. Ela revela o que Deus já preparou. Se você quiser viver esse caminho, entenda que ele já existe. Agora viva pela fé sabendo que nesse caminho Deus vai te provar, vai te lapidar, mas ele já é real, porque é uma promessa sobre sua vida. Amém? Digita aqui nos comentários, eu creio que Deus já preparou o meu caminho. Digita com vontade, meus irmãos, com força no coração. Eu creio que Deus já preparou o meu caminho. E que o Espírito Santo te capacite para você reconhecer que esse caminho, ele já é real, que você só precisa abrir seus olhos e que de fato, meus irmãos, meus irmãos, quando a gente começa a entender isso, a gente vê que, cara, quanto tempo a gente perdeu fazendo coisas tão inúteis na nossa vida, porque o caminho já existe, mesmo que você não veja. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!